Você já ouviu a história de alguém que, mesmo enfrentando tempestades, marés contrárias e anos de luta, nunca desistiu de seus sonhos? Hoje, vamos mergulhar na inspiradora jornada de um pescador que mostrou ao mundo que a força de vontade pode superar qualquer obstáculo. Prepare-se para descobrir uma lição poderosa sobre resiliência e determinação que pode mudar a sua vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Hightech em Cena. Aqui, acreditamos que grandes histórias têm o poder de transformar vidas, e hoje não será diferente. Eu sou Raimundo Marcelo e convido você a fazer parte dessa comunidade incrível. Comente agora: eu nunca vou desistir dos meus sonhos, e mostre que você está comprometido com essa jornada de aprendizado e superação. Vamos juntos descobrir como persistência pode mudar tudo. Imagine um pequeno vilarejo à beira-mar, onde as pessoas vivem da pesca. É nesse cenário que conhecemos João, um pescador simples, mas com um sonho que parecia inalcançável: construir um barco grande o suficiente para atravessar o oceano e encontrar novas oportunidades para sua família. Desde cedo, João enfrentou desafios. Ele perdeu o pai, também pescador, em uma tempestade. Ainda assim, prometeu para si mesmo que honraria o legado e levaria a pesca a um nível que sua família nunca tinha alcançado. Enquanto outros pescavam apenas para sobreviver, ele via um futuro diferente. João começou a economizar cada centavo, trabalhando dia e noite. No entanto, as dificuldades eram muitas. O preço do peixe caía, as tempestades destruíam suas redes e muitas vezes ele voltava para casa sem nada. Mesmo assim, a ideia de desistir nunca passou pela sua cabeça. Ele costumava dizer: o sonho é como o horizonte. Você nunca chega, mas ele te faz continuar caminhando. Durante anos, João enfrentou o ceticismo dos moradores do vilarejo. Muitos riam dele, dizendo que aquilo era loucura, que ele deveria se contentar com o que tinha. Mas ele acreditava que a única forma de mudar sua realidade era continuar tentando. E você? Já enfrentou momentos em que todos ao seu redor duvidaram de você? O que te manteve firme? Continue assistindo, porque a história de João ainda reserva grandes lições para nós. João sabia que realizar seu sonho não seria fácil, mas ele também sabia que cada esforço o aproximava um pouco mais de seu objetivo. Ele começou a observar as marés, aprendendo a tirar o máximo de cada pescaria. Sempre que podia, ele usava o tempo livre para consertar suas redes e estudar sobre construções de barcos maiores. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma tempestade devastadora atingiu o vilarejo. Muitos pescadores perderam seus barcos, incluindo João. Tudo parecia perdido, mas ele recusou-se a se abater. João enxergou naquele momento uma oportunidade. Começou a recolher os destroços dos barcos destruídos e usá-los para construir um protótipo do seu tão sonhado barco. Ele trabalhava até tarde da noite, com a luz de um lampião, enquanto sua família mal conseguia entender de onde ele tirava tanta força para continuar. Mas os desafios não paravam por aí. Um comerciante local, conhecido por explorar os pescadores, ofereceu ajuda em troca de João trabalhar exclusivamente para ele. A proposta era tentadora, pois garantiria uma renda estável. Mas João recusou, dizendo: se eu aceitar o que é fácil agora, vou estar abrindo mão do que é certo no futuro. Foi uma decisão difícil, mas que reforçou sua determinação. Meses se passaram e João conseguiu terminar o barco. Embora pequeno e rudimentar, ele era o suficiente para ir mais longe no mar e buscar peixes maiores que valiam mais no mercado. Pela primeira vez, João começou a ver seu esforço dando frutos. Ele conseguiu pagar dívidas antigas e investir em equipamentos melhores. E é nesse momento que vem uma das maiores lições dessa história. Muitas vezes, as pequenas conquistas são o que nos dão força para continuar em direção aos grandes sonhos. No entanto, o caminho ainda não era fácil. Os pescadores mais experientes do vilarejo começaram a se incomodar com o sucesso de João. Alguns tentaram sabotar seu trabalho, espalhando boatos de que ele estava trapaceando
ou até pescando em áreas proibidas. Mas João manteve-se calado e focado em seu propósito. E você, já enfrentou momentos em que as pessoas tentaram desanimar você? João nos ensina que, nesses momentos, o silêncio e a dedicação são as melhores respostas. Um dia, enquanto pescava longe da costa, João encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um cardume imenso de peixes raros, que era conhecido por ser quase impossível de encontrar. Ele sabia que aquela era sua oportunidade de ouro. Com esforço e paciência, João trouxe o maior carregamento de peixes que o vilarejo já havia visto. Foi um dia histórico. E todos ficaram surpresos com o que ele havia conquistado. Mas mais importante do que os peixes que trouxe foi o respeito que finalmente ganhou. Os mesmos que antes riam dele, agora vinham pedir conselhos e aprender com sua determinação. João começou a ensinar os jovens do vilarejo sobre pesca sustentável, marés, e principalmente sobre nunca desistir dos próprios sonhos, não importa quão grandes eles pareçam. Com o tempo, João percebeu que sua jornada tinha se transformado em algo muito maior do que apenas realizar seu sonho de construir um grande barco. Sua história começou a inspirar as pessoas do vilarejo, que agora acreditavam que também podiam lutar por uma vida melhor. Ele, que antes era motivo de risadas, tornou-se uma referência de determinação e coragem. Mas João não parou por aí. Ele decidiu investir parte de seus ganhos para criar uma cooperativa de pescadores. Sua ideia era simples. Se todos trabalhassem juntos, poderiam dividir os custos, aumentar os lucros e melhorar as condições de trabalho de todos. Inicialmente, muitos ficaram desconfiados, mas João nunca foi de desistir fácil. Ele começou sozinho, comprando novas redes, melhorando as técnicas de pesca e, aos poucos, conquistando aliados. Em pouco tempo, a cooperativa cresceu e a vida no vilarejo começou a mudar. As crianças tinham mais o que comer, as famílias começaram a investir em educação e o sentimento de união transformou a comunidade. João aprendeu que, quando alguém persegue um sonho com toda a força, esse sonho pode impactar a vida de muitas outras pessoas. O que começou como uma simples ideia, construir um barco maior, acabou criando uma corrente de transformação. Mas como toda grande história, ainda havia desafios no caminho. Em um ano de forte seca, os peixes começaram a desaparecer. O mar, que antes parecia uma fonte inesgotável de recursos, agora estava vazio. Muitos pescadores pensaram em desistir, mas João sabia que aquele era o momento de inovar. Ele começou a pesquisar outras formas de sustento para a comunidade. Foi então que surgiu a ideia de criar tanques para a piscicultura, permitindo que o vilarejo produzisse peixes sem depender tanto do mar. Essa iniciativa parecia impossível de ser implementada, mas João acreditava que com união e esforço poderiam fazer dar certo. Ele liderou mutirões, reuniu recursos e, com o tempo, a piscicultura tornou-se uma realidade. O vilarejo, que antes era dependente de uma única fonte de renda, agora tinha uma nova oportunidade de prosperar. E você, já parou para pensar no impacto que seus sonhos podem ter na vida de outras pessoas? João nos mostra que, quando agimos com propósito, nossas conquistas vão muito além de nós mesmos. Anos se passaram e o vilarejo de João tornou-se um exemplo para outras comunidades. Ele foi reconhecido por diversas instituições, mas o que realmente o deixava feliz era ver sua família e seus amigos vivendo com dignidade. Em uma entrevista que deu para um jornal regional, João disse algo que ficou marcado. Eu achava que meu sonho era construir um barco, mas na verdade, meu sonho era construir um futuro. Hoje, João é lembrado como o homem que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia impossível. A história de João nos ensina que grandes conquistas começam com pequenos passos e muita determinação. Ele poderia ter desistido inúmeras vezes, quando perdeu seu primeiro barco, quando enfrentou a desconfiança de sua comunidade, ou mesmo quando as condições climáticas pareciam impossíveis de vencer. Mas, em vez disso, escolheu perseverar, acreditar
e trabalhar duro para transformar seu sonho em realidade. No final, o impacto da jornada de João foi muito maior do que ele poderia imaginar. Ele não apenas realizou o sonho de construir seu barco e explorar novas oportunidades, mas também mudou a vida de todos ao seu redor. Ele provou que a coragem de sonhar grande e a disposição de agir podem transformar não apenas um indivíduo, mas uma comunidade inteira. E a grande pergunta que fica para nós é: qual é o seu sonho e o que você está disposto a fazer para alcançá-lo? Assim como João, podemos enfrentar dificuldades e momentos de dúvida, mas é importante lembrar que cada esforço vale a pena. Os 3 ensinamentos que podemos levar dessa história: não se deixe abalar pelos obstáculos. As dificuldades são inevitáveis, mas o que define o sucesso é como lidamos com elas. Acredite em seu propósito. Mesmo que ninguém mais veja o que você vê, confie no seu sonho e no impacto que ele pode gerar. Trabalhe com perseverança e humildade. As grandes mudanças começam com ações simples e constantes. João nos mostrou que a persistência pode transformar até os cenários mais desafiadores. Ele não apenas venceu as dificuldades, mas deixou um legado que será lembrado por gerações. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um grupo especial de pessoas que acredita na força dos sonhos e no poder da persistência. Comente aqui embaixo: eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Eu vou vencer, para mostrar seu compromisso com a sua jornada. Se você gostou dessa história, recomendo assistir a outros 2 vídeos na tela final que vão complementar essa mensagem de superação e inspiração. Lembre-se, o caminho para realizar os seus sonhos pode ser longo e difícil, mas cada passo é uma oportunidade de crescimento. Nunca subestime o poder de acreditar em si mesmo e no impacto que suas ações podem ter no mundo. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Continue sonhando, continue agindo e nunca pare de acreditar.